O Alexandre de Moraes não esperou nem 12 horas. Ontem eu fiz um vídeo aqui, meu vídeo foi a hora 7 da noite. Falei, olha, a Polícia Federal vai atrás da Carla Zambelli e do Bolsonaro. E vai atrás desse caso aí do Walter Delgatti, porque ele já fez uma delação num depoimento e ele quer fazer delação premiada. Então, preparem-se, teremos novidades nos próximos dias. Eis que, menos de 12 horas depois de eu publicar o vídeo, o Alexandre de Moraes nem esperou, a Polícia Federal, a STF nem esperaram e já fizeram busca e apreensão na casa da Carla Zambelli, dos assessores da Carla Zambelli e prenderam novamente o hacker Walter Delgatti Jr. O Walter Delgatti Jr. foi preso e isso abre o caminho para a delação premiada dele. Ele agora preso, ele vai falar tudo e vai mostrar todas as provas. Pois bem, como se a coisa não tivesse ruim o suficiente, a Carla Zambelli foi no Congresso Nacional tentar explicar a ligação dela com o hacker. Ela piorou a situação dela. Para piorar ainda, o advogado do hacker deu uma entrevista no Globo News em que ele delatou o Bolsonaro, as Forças Armadas, revelou ali alguns detalhes de como o Bolsonaro utilizou o Walter Delgatti Neto na sua tentativa de golpe de Estado. Ou seja, esse inquérito vai se juntar ao inquérito dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Não tenha nenhuma dúvida disso. Eu já estava cantando essa bola ontem e agora isso foi confirmado. Então prepare-se, porque a coisa vai ficar muito feia para o Bolsonaro. E a Carla, olha, o Arthur Lira já deu aval para a cassação da Carla, porque a cassação dela via Conselho de Ética vai acontecer mais rápido do que via TSE. Então já foi dado o aval, o Bolsonaro também já deu aval, o Bolsonaro inclusive ficou bravo hoje com o Valdemar da Costa Neto, teve briga entre Bolsonaro e Valdemar, porque o Valdemar da Costa Neto saiu na imprensa dizendo que é uma barbaridade essa operação contra a Carla Zambelli. Já o Bolsonaro brigou com o Valdemar falando não é para defendê-la. Não é para defender a Carla Zambelli. Jogue ela aos leões, a Carla que se dane. É isso aí. Então, se depender de Bolsonaro, Arthur Lira e de boa parte aí do bolsonarismo, Carla Zambelli aos leões. Porém, eu vou falar, esses leões não vão ficar saciados com Carla Zambelli. Eles não gostam de carne espanhola. Esses leões, eles querem o Bolsonaro. Comenta aí, você prefere quem preso? O Bolsonaro, a Carla ou os dois? Se só a Carla acabar presa, o Bolsonaro não, você acha que a justiça terá sido feita? Comenta aí você. Enquanto você comenta, eu peço a inscrição no canal de quem não é inscrito. Quem não é inscrito, aqui embaixo, ó, é grátis, botão inscrever. Você se inscrevendo, você fortalece a esquerda e a nossa luta aí contra esses fascistas. Eles tentaram realmente dar um golpe de Estado. Agora vamos falar do Walter Delgatti, do advogado dele, das provas, tudo mais. O Walter Delgatti tá preso, então ele não pode dar entrevista, mas o advogado do Walter Delgatti deu uma entrevista ao Globo News. Nessa entrevista que ele deu ao Globo News, ele fez novas revelações. Disse aí o advogado do Walter Delgatti que o Bolsonaro pediu para ele hackear as urnas eletrônicas e que o Walter Delgatti falou que não tem como eu fazer isso se eu não tiver acesso direto às urnas. E para ter acesso à urna eu tenho que estar no prédio do TSE, eu tenho que entrar no prédio do TSE, não tem como. E aí tentar alguma maneira disso acontecer. Tá. O plano do Bolsonaro, preparem, se não tiver sentado ou sentada aí, senta. O plano do Bolsonaro era colocar o Walter Delgatti num carro em público. Ou seja, imagina um mega num carro ali, num trio elétrico, uma coisa assim. O Walter Delgatti com uma urna. Aí o Walter Delgatti ia apertar 22 e ia aparecer na urna a foto do Lula. Esse era o plano do Bolsonaro. Mas olha, é um circo mesmo, uma palhaçada, digna de circo mesmo. Ele queria fazer esse circo todo ali com os apoiadores, ou seja, um dos comícios do Bolsonaro, ali onde tinham algumas centenas de apoiadores. O Bolsonaro, nos comícios dele, né, antes da eleição, ele reunia no máximo 1000 pessoas. Aí ele falava que tinha 100, 200 mil. Mas enfim, ele ia tentar fazer um comício grande em algum lugar e aí colocar o Walter Delgatti para fazer essa palhaçada, o que acabou não acontecendo, né? Mais do que isso, ele revelou que o relatório que as Forças Armadas fez depois da eleição foi feito com informações que o Walter Delgatti Neto deu. Ou seja, aquele relatório foi praticamente escrito pelo hacker da Vaza Jato. Era um relatório em que as Forças Armadas diziam que, olha, não constatamos aqui indícios de fraude, mas também não quer dizer que não houve. O relatório fajuto das Forças Armadas e ali as informações tinham sido colhidas pelo próprio Bolsonaro. Vou mostrar aqui um trecho da fala do advogado. Vamos lá, aqui é a parte em que o advogado afirma, eu tenho provas disso aqui, vamos lá.
palavras em Brasília, inicialmente a proposta era essa, de que ele iria trabalhar com o Ministério da Defesa, no sentido de que fiscalizar a lisura das urnas. Então, essa era a proposta inicial. E, segundo o Walter, ele esteve, sim, no Ministério da Defesa, acompanhou ali algumas reuniões acerca da confiança das urnas, enfim. Ele realmente esteve lá, prestou algum serviço. Ok, então ele diz aí que o Walter Delgatti Neto esteve no Ministério da Defesa. Agora, lembre-se, quem estava coordenando isso tudo de perto era o ex-ministro da Defesa e não o então ministro da Defesa. O ex-ministro da Defesa do Bolsonaro era o Walter Braga Neto. Vamos lembrar, o Walter Braga Neto era ministro da Casa Civil, que é o ministério mais importante do governo. Aí ele se tornou ministro da Defesa quando o Bolsonaro teve que pagar propina para o Centrão e colocou o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil. Aí o Braga Neto se tornou imediatamente ali ministro da Defesa. O Braga Neto se tornando ministro da Defesa começou a se exacerbar, ou seja, começou a aumentar ali o golpismo das Forças Armadas. O Walter Braga Neto deixa o Ministério da Defesa em 31 de março de 2022, porque era 6 meses antes da eleição, ele tinha que se desincompatibilizar, ou seja, ele não podia ser ministro e candidato a vice ao mesmo tempo. Ele deixa o Ministério da Defesa. Aí o que acontece? O Walter Braga Neto deixa, mas ele continua lá. Quando o Ministério da Defesa e ali os chefes do Exército, que era o general Paulo Sérgio e outros, começam a peitar, na época era o Fachin, o presidente do TSE, o Walter Braga Neto estava por trás disso. Quando o Ministério da Defesa começa a emitir relatórios com perguntas para o TSE, eu lembro que eram primeiro 25 perguntas, depois 48 perguntas, aí depois cento e tantas perguntas para o TSE, perguntas que já haviam sido respondidas, já tinha resposta daquelas perguntas, e eles continuavam fazendo aquilo. Era o Braga Neto, sabe-se que era o Braga Neto quem estava por trás daquilo, junto do general Heleno. Então, esses dois eram os mentores disso tudo. Ok, quando o Bolsonaro perde a eleição, o Braga Neto começa a atuar junto ao Ministério da Defesa, pressionando generais, principalmente da alta cúpula das Forças Armadas, para emitirem um relatório falando que teve fraude na eleição. O Ministério da Defesa falou não, não, não e não. Hoje sabe-se que tinha até coronel aí, tinha o coronel Laufand aí, um que foi depois na CPI, que estava ali pregando golpe de Estado, falando ali, se os generais do alto escalão não querem, a gente aqui, os coronéis garantem, ou seja, eu queria dar um golpe nos generais. Lembre-se, se tivesse um golpe de Estado em que alguns generais falam não, e tem coronel falando sim, 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 a gente vai descumprir a ordem do general e cumprir a ordem do presidente, que era o Bolsonaro, ele estava ali falando em prender os generais por traição à pátria, era isso. Se dá certo golpe, esses generais que hoje são do alto escalão do exército e eram contra golpe, seriam presos, não tenha dúvidas. Pois bem, coisa gravíssima acontecendo. E o Braga Neto é quem estava, ele ao lado do general Heleno, eles é quem estavam ali pressionando para isso tudo. Agora sabe-se que quando essa nota do exército foi feita da maneira mais canalha possível, porque é uma nota que faz um monte de ilações contra as urnas, eles falam, mas não dá para dizer que é assim, mas poderia, hein? Poderia também ser invadida de outra maneira, poderia acontecer isso, mas não acontece. E aí no fim ainda diz, olha, não foi constatada fraude na eleição, mas também não quer dizer que não. Quando diz assim, mas também não quer dizer que não. Não dá para constatar que não teve fraude. Agora sabe-se foi o Walter Delgatti Neto quem forneceu essas informações para o Ministério da Defesa. E o Walter Delgatti Neto, aí segundo o advogado, essa parte ele tem provas. O advogado diz o seguinte, a parte que ele não tem provas, mas que as provas estão nos computadores do Walter Delgatti, que foram fornecidos à Polícia Federal, ou seja, não estão com o advogado, são de conversas do Walter Delgatti em que ele recebe ali, ele recebe ofertas de invasões, invade aqui, invade ali. Aí o advogado nem entrou muito em detalhes, saberemos quando a Polícia Federal fizer a perícia nos computadores do Walter Delgatti Neto. O que vazou aí é o seguinte, o Walter Delgatti falou, olha, eu vou ajudar a prender o Bolsonaro e a Carla Zambelli, viu? O Walter Delgatti falou isso. O mesmo que soltou o Lula vai prender o Bolsonaro. O cara conseguiu expor o Sérgio Moro, soltar o Lula e vai prender o Bolsonaro aí, a Carla Zambelli. Mas olha, podem questionar os métodos do Walter Delgatti Neto. Pode falar, eu não gosto que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele se juntou aí com esse pessoal, que ele invadiu os celulares, não sei o que, é um crime. Pode falar o que quiser dele. Mas não questione os resultados do Walter Delgatti Neto, porque eu vou falar. Junta aí, boa parte da esquerda não conseguiu a efetividade que teve o Walter Delgatti Neto. Ele expôs ali a Lava Jato de um jeito que
jamais um conluio jurídico foi exposto de tal maneira. E agora, olha, até no fato de que, eu vou trabalhar com o Bolsonaro e com a Carla Zambelli, o cara pegou prova de tudo. Deu errado, então vou ferrar com eles aí. Olha só que coisa, às vezes acontece antes do que eu falo aqui, viu? Então inscreva-se no canal que seguiremos aqui rindo dessa corja maldita aí desses fascistas. Falou!